Lealdade ou fidelidade são palavras que podemos considerar na prática em extinção. Entre casais, por exemplo, a traição é cada vez mais comum, mas este não será o principal enfoque do estudo a seguir. O primeiro mandamento divino fala da lealdade a Deus. Ele pede para que você não tenha outros deuses em sua vida. Pode parecer uma atitude egoísta, será? Pensando em você é o tema do estudo a seguir. Olá, tudo bem? Hoje Deus vai fazer uma grande obra em sua vida ao compreender a verdade sobre o segundo mandamento da lei de Deus. Esta mensagem vai mudar sua vida para melhor. A palavra de Deus em Êxodo 20, versos de 4 a 6, nos diz: Não farás para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Quando você analisa os mandamentos segundo o Catecismo Romano, não encontra este, que proíbe a adoração de imagens e fala da verdadeira adoração. Ele foi tirado da lei, conforme já estava escrito em Romanos 1:25. Não farás para ti imagens de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem nas águas debaixo da terra. O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças, e muitas nações do passado, nações pagãs, pretendiam que suas imagens fossem meras figuras ou símbolos pelos quais adoravam a divindade. Mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa de representar o eterno Deus por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. Desviada da perfeição infinita de Jeová, a mente seria atraída para a criatura em vez de o ser para o Criador. E rebaixando-se suas concepções acerca de Deus, semelhantemente degradar-se-ia o homem. Eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. A íntima e sagrada relação de Deus para com o seu povo é representada sob a figura do casamento, sendo a idolatria o adultério espiritual. O desprazer de Deus contra ela é chamado apropriadamente de ciúme. Visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Proibindo o culto aos falsos deuses, o segundo mandamento da lei de Deus envolve a ordem de adorar o verdadeiro Deus, e aos que são fiéis em seu serviço é prometida a misericórdia. A misericórdia não somente à terceira e quarta gerações, mas a milhares de gerações. O segundo mandamento da lei de Deus proíbe a criação de imagens, ídolos, na intenção de prestar culto. A Bíblia é clara: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Os ídolos são pobres substitutos de Deus. Sob alguma forma qualquer, de prata, madeira, ouro, diamante, eles não refletem a vontade divina e são obras da imaginação humana. Alguns deles são apenas cruéis prolongamentos da personalidade humana. O segundo ataque de Satanás é para mostrar as glórias do mundo. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, diz Mateus 4:8. E tudo isso te darei, continua Satanás. Satanás reclama para si a reverência, o respeito e a glória devida só ao Senhor dos séculos. O Salmo 115, de 4 a 8, nos fala algo muito forte sobre a idolatria das imagens. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos essa passagem. Especialmente no verso 4, começando do verso 4, nós encontramos as seguintes palavras: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos
e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Viu como nosso Deus é claro em suas palavras? Aqui encontramos uma mensagem de adoração. E somente o Criador é digno de adoração. Na Bíblia encontramos várias situações de verdadeira e falsa adoração. O caso de Abel e Caim, Elias e os profetas de Baal. No deserto vemos verdadeiros adoradores ao lado de Deus e uma falsa adoração diante de um bezerro de ouro. E ainda podemos mencionar o episódio em Babilônia, registrado no capítulo 3 do livro de Daniel, quando a maioria se curvou diante da imagem de ouro que o rei havia levantado. E apenas 3 pessoas não se curvaram, permanecendo fiéis a Deus e aos seus mandamentos. Finalmente, antes da volta de Jesus, a humanidade estará dividida em 2 grupos de adoradores. Os que adoram o Cordeiro de Deus e os adoradores da besta e de sua imagem. De que lado você vai estar? Em Mateus capítulo 25, verso 34 e 41, Deus nos fala de 2 grandes grupos no juízo final. O grupo da direita vai ouvir de Jesus as maravilhosas palavras: vinde benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para os da esquerda, o Senhor vai dizer com muita tristeza: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O segundo mandamento nos leva a uma vida de comunhão e adoração genuína ao Deus Todo-Poderoso, e eu quero convidar você a adorar o único Deus verdadeiro, sem as imagens de escultura. Tenho certeza de que você será muito mais feliz. Agora, chegou o momento da oração. Se você deseja adorar o único Deus, o verdadeiro Deus, sem imagens, sem ídolos, sem idolatria, se você quer ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado porque hoje essa pessoa decidiu estudar a Bíblia conosco. Decidiu também ser um verdadeiro, uma verdadeira adoradora do Senhor Jesus. Que a partir de hoje, na vida dessa pessoa e também na sua casa, não haja espaço para ídolos, para imagens, para idolatria. Que a partir de hoje, o Senhor Jesus seja o primeiro a ocupar a vida e a casa desta pessoa. Eu, como pastor, entrego esta família em tuas mãos. E que a tua graça, o teu poder, a tua bênção estejam sobre a vida dele, a vida dela e de todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Amém.